Com seus objetivos já definidos e as competências necessárias para chegar até lá, vamos trabalhar. Mas vamos trabalhar com inteligência. Vamos fazer um plano de trabalho. Esse plano ele vai precisar ser estruturado para que você consiga fazer o passo a passo e também fazer a gestão de tempo desse processo. Até porque à medida que as tarefas forem surgindo nesse plano de trabalho, saber quanto tempo você vai ter que dedicar e elencar prioridades para cada uma delas vai ser muito importante. E a pergunta de $1 milhão: como gerir tempo? A resposta é um desanimador depende. Eu sei que você esperava mais, mas depende mesmo. Depende do seu objetivo, depende das metas menores que você vai estabelecer e também depende de quais ações mais urgentes você vai escolher executar. Para isso, nós podemos usar como ferramenta as metas SMART. Lembra lá da nossa primeira aula de que quando nós falamos que quando os objetivos estão só na nossa cabeça, parece tudo uma grande bagunça e que parece que nós estamos dentro de um túnel cheio de carros buzinando? Bom, daquela aula até aqui, eu tenho certeza e eu espero também que essas buzinas já estejam silenciadas. O que a gente vai fazer agora é pegar aquela grande bagunça e dividir em pequenas baguncinhas. As metas SMART é uma forma de sistematizar os objetivos. Dentro de um sistema, tudo aquilo que está na nossa cabeça, tudo aquilo que é abstrato, tudo aquilo que é subjetivo, que está aqui no nosso imaginário, começa a tomar uma certa forma e começa a ganhar uma certa materialidade, uma certa objetividade. Tudo fica mais claro quando nós pegamos objetivos que são muito complexos e quebramos eles em pequenas metas menores. SMART, então, é um outro acrônimo para determinar que essas metas elas precisam ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com tempo determinado. É preciso se perguntar se essas metas são específicas. O que exatamente precisa ser feito? Aqui é aquela hora de ser aquela pessoa chata, sabe? Cirúrgica, no detalhe. E se perguntar, eu entendi mesmo o que precisa ser feito? Uma dica é você detalhar especificamente qual é a ação que você vai fazer. Ou então, qual que é o resultado no alvo cirúrgico dessa meta que você precisa cumprir. Mas olha só, se a sua meta for só aumentar, crescer, melhorar, isso tudo é muito genérico e precisa ser evitado. O que é muito diferente de, por exemplo, crescer 5% em 3 meses, ler 4 capítulos por semana, terminar minha pós-graduação em 2 anos, investir 10% do meu salário todos os meses, fazer todos os cursos da Eikfervere. Por que não? Aliás, uma meta brilhante essa. A grande questão aqui é evite metas genéricas, elas precisam ser específicas. Outra pergunta a se fazer é se é possível mensurar essas metas. Uma meta mensurável é aquela que pode ser medida e que permite um monitoramento do seu progresso. A partir do acompanhamento do avanço, é possível mudar as suas estratégias, repensar as coisas que você está fazendo para alcançar o seu objetivo final lá na frente. Por exemplo, se você quer uma promoção no trabalho, mas para isso você precisa ter ainda algumas certificações. Você está conseguindo essas certificações dentro desse prazo que você estipulou? Ou, como no exemplo anterior de ler mais livros, você está conseguindo ler dentro desse tempo determinado? Aqui já dá pra gente perceber que um objetivo muito grande, muito complexo, se quebrado em tarefas, em metas menores, já vão te motivando. À medida que for possível acompanhar esse progresso, você pode estabelecer alguns marcos que são importantes. Sei lá, de repente no caso das certificações, você conseguiu uma certificação que é muito importante e legal, esse é um marco importante. Ou então, você leu 10 capítulos de um livro, esse também é um outro marco importante. Esses marcos são muito legais porque você pode celebrar, você pode comemorar quando você atingir esses marcos que você estabeleceu.
E é isso que vai te motivando ao longo do tempo. Outra coisa muito importante para todo esse sistema funcionar é que essas metas elas precisam ser alcançáveis. Para dar certo, tem que ser realista. Isso é óbvio, mas eu preciso dizer que algo que seja muito inalcançável vai só te trazer frustração quando essas metas não forem atingidas. Por isso, faça uma sincera avaliação das suas metas, com os pés no chão. Mas também toma cuidado para você não deixar de se sentir desafiado. As metas também precisam ser relevantes. Quanto essa meta é relevante para chegar ao objetivo? Essa meta precisa ser atingida agora. Isso pode te ajudar também a definir prioridades. Talvez essa meta seja, sim, muito relevante, mas talvez ela não seja tão relevante agora. Dá para esperar um pouquinho. Ou vamos supor, talvez, que o seu grande objetivo seja concluir a sua pós-graduação, mas que por algum motivo você perdeu parte da sua renda. Nesse caso, seria importante ter uma meta de reduzir os custos. E essa é uma meta relevante para o agora. Ela precisa ser feita imediatamente. E por último, a meta precisa ter tempo definido. Quanto tempo você precisa para alcançar a meta? Qual o prazo estabelecido para o fim? Sem um prazo para conclusão, nós temos a tendência de não levar a meta a sério. Quando uma meta ela é temporal, ela tem um prazo para acabar, nós acabamos desenvolvendo em nós um senso de priorização, que nos ajuda, obviamente, a manter o foco. Mas aqui, quando for definir o prazo, também se lembre lá da letra A. Precisa ser alcançável. A meta é alcançável com prazo estipulado? Ou será que eu vou precisar de mais tempo? Agora, vamos mais uma vez dar uma olhadinha lá nas nossas anotações e lá certamente a gente vai encontrar algumas coisas que nós já mapeamos. Como, por exemplo, a pontuação dos nossos superpoderes, os nossos pontos de força, os nossos objetivos e as nossas competências. A gente vai se concentrar nesses objetivos que a gente definiu. E o que nós vamos fazer agora é pegar esse grande objetivo e quebrar ele em metas menores. Feito isso, nós vamos verificar se essas metas são SMART ou não. E olha só, uma ferramenta gratuita que pode te ajudar a pegar uma tarefa complexa e quebrar em tarefas muito menores, uma ferramenta chamada Goblin Tools. Ela usa inteligência artificial para dividir as tarefas que você quer executar e ainda consegue calcular uma estimativa de tempo para cada tarefa. Consegue ainda editar, criar passos e eliminar algumas etapas se você acha que não vai precisar daquilo. Eu vou deixar o link aqui para vocês testarem. Você está percebendo que a partir de agora um plano está começando a criar forma? Então dedique um tempo pensando nesses objetivos, quebre ele em pequenas metas e verifique se essas metas são mesmo metas SMART. E não se esqueça, seja específico e não generalize. Encontre uma forma de medir o progresso e esteja certo que você tem recursos e tempo suficientes. Avalie se essa meta de fato vai te ajudar a chegar ao objetivo final. Tenha um prazo para começar e um prazo para terminar. A bagunça agora está se dividindo em baguncinhas menores e eu tenho certeza que daqui para frente as coisas só vão se ajeitar.